Já. Sim, senhor. Aqui estamos agora, sim, completos no Instagram e aqui no Facebook. Tudo bem, gente? Uma boa noite, uma boa tarde para todos. Sejam bem-vindos na nossa live. Então, hoje nós vamos falar sobre o segundo cérebro, na verdade, que é o intestino, né? Então, bom, quem for chegando e quem notar alguma diferença no som, por favor, nos dê um toque, porque até agora, para nós, está tudo ok. Tamires, como é que está o som? Tá bom? Sim, assim, aqui tá funcionando. Tá? Então tá. Então, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho com a Tamires. Na verdade, ela é que sabe desse assunto. Eu estou com um eco agora. Estou ouvindo eco. Será Peraí, do meu? eu não sei. Eu vou baixar o meu som aqui do computador. Agora, ok? Melhorou? Acho que sim, melhorou. Então é o seguinte, há uns anos atrás, uns largos anos atrás, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando Aquini, eu sou professor de Educação Física, eu estou acabando o curso de osteopatia e trabalho como terapeuta holístico também já faz alguns anos, com kinesiologia, cell healing e algumas outras coisas. Então, toda essa área, quando envolve a saúde de uma forma holística, é uma coisa que me interessa, né? E há uns anos largos atrás, eu conheci um livro que se chamava O Segundo Cérebro. E esse título desse livro, é um livro em inglês, na verdade, ele estava em inglês, me chamou muito a atenção. O que é isso, o segundo cérebro? Um tempo depois, eu vi esse livro já traduzido para o português, e também, na mesma altura, eu vi um outro livro que se chamava O Cérebro Desconhecido. E foi aí que eu comprei esse livro e li, que é de um autor brasileiro chamado Elion Póvoa. Acho que eu já até te falei dele, né, Tamires? Não lembro. Talvez eu tenha te falado isso. E isso me interessou muito, achei esse tema maravilhoso, esse livro eu tenho até hoje, é um livro, posso dizer que é um livro de cabeceira, porque fala de muitas coisas, coisas que até a gente não, enfim, desconhece, nós temos, na verdade, pouca informação sobre isso, então hoje nós resolvemos aqui falar um pouco sobre o segundo cérebro, e até um assunto que muita gente ainda desconhece. Tamires, por favor, então fala para nós por que tem esse nome de segundo cérebro? Essa é a minha primeira pergunta. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui em Portugal, boa tarde a todos que estão no Brasil. Eu vou começar, na verdade, com algumas perguntas que eu geralmente faço em consulta e que as pessoas às vezes ficam com certa vergonha de responder porque acham que aquilo é normal. Então, eu queria que vocês só pensassem assim rapidamente na frequência dos problemas ou dos sintomas que eu vou falar neste momento. Por exemplo, quem é obstipado, né? No Brasil, quem é constipado? Quem fica mais de 3, 4 dias sem evacuar? 7 dias, muitas vezes, né? Quem de vocês tem diarreia com alguma frequência, sem saber um motivo específico? Gases, inchaço abdominal, geralmente ao final do dia, também não sabe o motivo. Quando vai evacuar, tem que fazer algum esforço? Sente alguma dor? Já percebeu alguma vez sangue nas fezes? Parou para olhar para as fezes, a ver que formato que elas têm? Se tem formato mais de bolinha, que a gente diz que parece fezes de cabrito, ou se tem um formato mais moldada, como se fosse uma bananinha, ou se são fezes mais moles, sem formato nenhum. Vocês já pararam para perceber isso? Se tem as fezes mais moldadas, conseguem evacuar quase todos os dias, se não todos os dias, ou até 2, 3 vezes por dia, né? Quando evacuam, tem sensação de evacuação completa? Ou parece que sempre fica ali alguma coisa? Tenho a certeza que a maioria de vocês já disse sim para alguns desses sintomas.
né? Uma outra questão que está muito associada à alteração intestinal. Quem é muito estressado, muito ansioso, né? Tá sempre muito depressivo, não tem vontade de fazer as coisas, sente assim, que não está bem disposto, já acorda mal disposto, não tem vontade de seguir o trabalho. Quando vai dormir, não consegue adormecer rapidamente, acorda durante a noite, enfim. Todos esses sintomas não são normais, apesar de serem muito comuns, né? Ainda hoje postei uma foto de uma figura de um paper atual muito legal aquela no Instagram. E ainda coloquei lá, de cada 10 pessoas que eu atendo no consultório, 9 têm um ou quase todos esses sintomas. Os sintomas variam muito de pessoa para pessoa, mas é muito, muito raro eu receber alguém que, eu não tenho nada disso, eu vim aqui só porque eu quero aumentar minha massa muscular, eu quero melhorar minha composição corporal, isso aí tá tudo ok. Então, são raras as pessoas que aparecem no consultório sem nenhum destes sintomas, né? E muitas vezes nem se dão conta de que esses sintomas não são normais, apesar de, mas eu já tenho isso a vida toda. Eu sempre fui assim, eu sou obstipada, a minha frequência de evacuação é a cada 4, 5 dias há 20 anos. E aí eu começo a perguntar, como é que a pessoa conseguiu ficar esse tempo todo, durante esse tempo todo? Como é que está o intestino dessa pessoa? Né? Depois chega lá aos 45, 50, 60 anos, começam a fazer as colonoscopias, achando que aquilo é uma coisa preventiva. E a gente tem que ter em mente que colonoscopia não é uma coisa preventiva, não é um exame que previne, né? A prevenção, ela está no estilo de vida, na dieta, nos nossos hábitos. A colonoscopia vai descobrir algum problema que já está mais avançado. E por que eu pergunto na nutrição funcional, a gente sempre tem em consideração esses sintomas e faz essas perguntas? Porque o intestino tem que estar perfeito para a nossa saúde estar boa, né? No nosso trato gastrointestinal, desde a hora que a gente ingere o alimento, faz a mastigação, passa pelo esôfago, chega no estômago, faz a digestão, depois vai para o intestino, absorve o que tem que absorver e vai excretar o que tem que excretar. Se isso não acontece naturalmente, né? É porque alguma coisa está errada. Muitos nutrientes não estarão sendo absorvidos como deveria, outros vão ficar ali, outros compostos tóxicos vão ficar ali por muito mais tempo, que também não deveriam ficar ali, e vão começar a causar problemas, vão começar a causar danos nas células. E é interessante falar que aqui em Portugal é até mais comum as pessoas apresentarem doenças inflamatórias intestinais e síndrome do intestino irritável. É mesmo, a prevalência é muito elevada, é muito mais do que no Brasil. Eu, quando comecei a fazer os atendimentos em 2011, a maioria das pessoas vinha por conta do colesterol elevado, dos triglicerídeos, de melhorar a composição corporal. Mas hoje, de uns 5, 6 anos para cá, a maioria das pessoas que chegam na clínica é por conta de alterações no intestino. No intestino. Né? Por que o intestino é chamado de segundo cérebro? Porque a gente tem, sim, um sistema nervoso, que a gente chama de sistema nervoso entérico, que fica no intestino, né, fica no nosso trato gastrointestinal, e que vai, sim, conversar, né, entre aspas, com o nosso sistema nervoso central. Por exemplo, uma pessoa muito depressiva, tem muita vontade de comer doces, não consegue relaxar, não consegue dormir direito, pode ter uma baixa produção de serotonina. E por quê? Será por alteração só no cérebro? Não. A causa do problema pode estar lá no intestino, porque lá no intestino não está produzindo serotonina como deveria. Né? Óbvio que isso também vai depender muito da alimentação, da base da alimentação, se oferece nutrientes para produzir esses componentes. Mas também, se não oferecer, também a produção vai reduzir. Então, é por isso que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, porque ele realmente tem uma função muito importante na nossa saúde. E desde a época de Hipócrates, né, ele já sabia que o alimento é o nosso remédio, e não só no bom sentido, mas também no mau sentido, né? Ele vai ter, os alimentos, sendo bons ou ruins, eles vão ter efeito na nossa saúde. Então, para começar, era isso. Eu queria que vocês pensassem nesses sinais e sintomas, se alguma vez já pensaram se tem ou não tem, se apresentam, porque se vocês têm algum desses sintomas, eu sugiro que vão procurar auxílio de um
de um terapeuta, de um nutricionista, de um médico, enfim. Se a alimentação não é muito boa, tem mesmo que mudar a alimentação, porque no futuro, além de poder desenvolver doenças mesmo intestinais, né? Doença inflamatória intestinal, síndrome do intestino irritável, posso ter ali também pólipos e vou ter que ter uma restrição de alguns alimentos. Eu também posso vir a ter uma depressão, né? Uma ansiedade. Então, é mesmo muito importante tratar o nosso intestino. Tamires, só uma questão aqui. Estão falando que o teu som está baixo, eu acho, ou não? O meu som está baixo? Do telemóvel, talvez, não? Posso pôr os fones para ver se isso melhora. Vê então. Podem confirmar isso aqui, por favor, gente? É que o meu som que eu estou usando é do computador. Quer dizer, não, aqui é do Instagram. Não, eu vou pôr os fones para ver se fica melhor. Tá, é que eu tive aqui um feedback que o teu som estava baixo. Já isso. Vamos lá. Aqui no Facebook, a Solange está dizendo que tá bom. Pois é, porque no Facebook é do computador e o telemóvel está atrás do computador. Pode ser por conta disso. Vamos ver se agora melhora. Talvez sim. Como é que fica agora? Fica melhor? Eu acho que sim. Eu acho que melhorou. Pelo menos eu estou te ouvindo melhor aqui. Pronto. Talvez é porque o telemóvel está atrás do computador. Tá bem. Então tá bem. Então, aqui está baixo. A Janice está dizendo que está baixo ainda. Janice, continua baixinho? É porque agora melhorou. A Alice está dizendo que melhorou. Ok, obrigado. Obrigada, Alice. Pronto, então é o seguinte, dando continuação aqui, porque aquilo que a Tamires está falando, me diz uma coisa, Tamires, e é verdade, então, que o intestino tem neurônios? Sim, é justamente por isso que o sistema nervoso entérico conversar, né, e essas informações vão ser levadas sendo no caso de neurotransmissores, dopamina, principalmente isso vai interferir no quadro de estresse, ansiedade, depressão, por isso é muito importante. E também isso tem a ver com uma questão da escolha dos alimentos. Até tem um estudo aqui do grupo de Portugal, que saiu no início do ano, em abril, se não me engano, que eles queriam saber, o estudo era o seguinte, eles fizeram com animais, com ratinhos, e os ratinhos tinham que apertar numa alavanca e que a comida ia diretamente para o estômago. A gente chama de gavagem na pesquisa. Então, os ratinhos não sentiam o sabor e nem o cheiro daquele alimento. Uma mistura aqui dentro do estômago. Para ver se, pronto, então vamos por aqui uma refeição mais calórica, menos saudável, e outra refeição normal com muito mais nutrientes. Para ver se depois dos testes, se os ratinhos iriam voltar naquela alavanca onde tinha realmente comida calórica, ou se, pronto, meu organismo é inteligente ao passo de saber que tem que ir para a comida onde tem mais nutrientes. E o que eles viram no final é que os ratinhos, mesmo não sentindo o gosto da comida e nem sentindo o cheiro da comida, eles iam de novo naquele alimento que não era assim considerado tão saudável. E então eles começaram a fazer alguns testes para ver o que é que poderia ser, o que é que poderia estar associado com essa escolha. E eles viram que realmente tem alguns feixes, né, alguma parte desse sistema nervoso que está diretamente associado com a escolha alimentar. E mesmo não sentindo o cheiro e nem o sabor do alimento, o nosso organismo tende a escolher esse tipo de alimentação. E por isso que mudar os hábitos não é assim tão fácil. Às vezes as pessoas chegam na clínica, no consultório e dizem, mas eu não consigo, eu gosto tanto disso, gosto tanto daquilo. E a gente tem que saber
como responder para esse paciente, né, e mudando os hábitos aos poucos, incorporando novos alimentos e reduzindo outros alimentos que não são assim tão saudáveis, e não necessariamente fazer isso do dia para a noite, porque isso pode ter um impacto negativo na questão de estresse e ansiedade. Por isso que é importante. Acho que era essa. Não? Ótimo. Aqui é o seguinte, a Tânia está dizendo que aqui no Facebook parece que o som piorou, ela está dizendo que está ouvindo eco, mas aqui eu tive um feedback aqui do Instagram que melhorou bastante. E agora, Tânia, pode dizer que está bom ou não? Eu não sei. Tânia, consegue ouvir agora? Para mim está tranquilo aqui, eu estou ouvindo bem. Será que a Tânia não está com o telemóvel ao lado do computador, Tânia? Talvez possa ser isso também. Não sei, agora ela não deu o feedback, eu perguntei aqui para ela. Bom, vamos seguir então. Tamires, me diz uma coisa, o que dentro da nutrição funcional, o que vocês estudam? Qual é a relação da nutrição funcional com o intestino? O que o intestino aí tem a ver com a formação, com o estudo da nutrição funcional? Explica um pouquinho para nós aí. Pronto. Olá, tia! Que bom que estão todos aí. Vou dar um oi para essas pessoas que estão ouvindo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Pronto. Na nutrição funcional, nós tentamos sempre ver o máximo de sinais e sintomas que o paciente apresenta e não só saber o que ele tem naquele momento, mas também tentar descobrir quando é que aquilo começou, se foi por conta de algum trauma, se foi por conta de algum uso de medicamento, enfim, tem diversos fatores que podem influenciar. Ainda hoje, em consulta, atendi uma utente que teve uma longa história. Eu nem consegui fazer o plano na consulta, porque a história foi tão longa que ficou para depois, porque tem um tempo para as consultas, né? E tem pacientes que têm uma história mais complexa. E essa, eu precisava saber da história dessa utente para saber o que poderia ter causado aqueles problemas e se agora ela já estava melhor ou não. Então, na nutrição funcional, nós tentamos buscar sempre todos os sinais e sintomas, desde o fio do cabelo até a unha do dedão do pé. Então, tudo que a pessoa apresenta para poder fazer o quê? Fazer uma interação entre esses sinais e sintomas e procurar onde é que está a causa. De onde é que está vindo o problema que o indivíduo tem. E por que falar de intestino? Porque a maior parte das pessoas começam com problemas intestinais. Não adianta querer tomar vitaminas para o cabelo, vitaminas para o cansaço, ômega 3 para o cérebro, coisas para a pele, e muitas coisas, e gastar muito dinheiro se o intestino não está bom. Tem uma analogia que eu uso quase em todas as consultas, porque quase todos eles têm problemas intestinais, que é da árvore de Natal, né? Não adianta eu ter uma árvore de Natal, a base da árvore, né, feia, seca, com os galhos quebrados, e querer colocar ali muitos enfeites, porque a árvore vai continuar sendo feia. E é a mesma coisa com a gente. Não adianta querer colocar cremes com whey protein, coisas na pele, enfim, colocar coisas de fora, né, uso tópico, sendo que o intestino está ruim. Porque tudo que acontece no intestino, até tem uma frase que o professor Murilo Pereira, que é um conterrâneo meu, é aí de Araranguá, mas hoje ele dá palestras no Brasil inteiro, aqui na Europa também, e ele diz assim, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, mas o que acontece no intestino não fica no intestino. E é uma grande verdade. Tudo o que acontece no intestino vai repercutir na nossa saúde. E cabelo, pele e unha são grandes acometidos e que a gente consegue ver, né, se já há ali alguma alteração na microbiota intestinal, que é mesmo muito, muito importante. Então, na nutrição é isso. Nós tentamos ver tudo que o paciente apresenta naquele momento, né, quais são os objetivos, e tentar fazer uma interação para procurar a raiz do problema, porque a gente quer sempre cortar o mal pela raiz. E não ficar tapando o sol com a peneira, né? Por exemplo, a pessoa tem obstipação, vai utilizar laxante. Isso não é resolver o problema, nunca. Isso vai só piorar o problema, porque com o passar do tempo, a pessoa vai se tornar... o intestino já não vai responder àquela medicação e vai cada vez ficar pior, ter que tomar mais medicação, né? Os nutrientes não serão absorvidos corretamente, e isso vai aumentar muito as chances, por exemplo, de cancro no cólon,
que aqui em Portugal a prevalência é muito alta, inclusive todos os cancros que fazem parte do trato gastrointestinal estão em muito maior número do que, por exemplo, cancro de mama e de próstata, né? Normalmente é mais comum ver cancro de mama. Aqui em Portugal, por exemplo, não. Né? Não é o número 1 aqui em Portugal? De mama, não. Não. As pessoas são mais acometidas mesmo por cancro de cólon, reto, esse tipo de cancro. E por quê? Por conta também da alimentação, né? Apesar de estarmos aqui e teoricamente seria para seguir uma dieta do Mediterrâneo, as pessoas ainda têm uma alimentação muito tradicional, que, por um lado, não é assim tão ruim, mas, por outro, falta muita coisa. Né? E isso também é muito importante. As pessoas querem, às vezes, tirar. Não vou comer glúten, não vou comer leite, não vou comer soja, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Mas acabam, imagina, tem pessoas que querem se tornar vegetarianas comendo arroz e batata. Não é ser vegetariano, né? Cor amarela. Aí não dá. Isso é importante. Dando só uma continuidade, né, Tamires, nisso está falando da importância do intestino. Há pouco tempo atrás, então, eu tô, como eu falei inicialmente, eu estou terminando o curso de osteopatia, e dentro do nosso programa do curso, nós temos uma disciplina que é bem importante, que é uma das práticas que nós tivemos há 2 semestres atrás, que era exatamente osteopatia visceral. Uhum. Então, para mim, assim, foi uma surpresa muito grande, porque só nessa área visceral, nós aprendemos 42 técnicas diferentes. Olha só que loucura. Estamos falando em quê? Só ali. Faz sentido também, porque o intestino é muito comprido, né? Até faz sentido terem tantas técnicas. Foram só para essa parte da osteopatia, para esse tratamento, para essa avaliação e tratamento, né? Foram 42 técnicas que nós aprendemos. Estamos falando ali das vísceras todas, além do intestino, enfim, fígado, estômago, pâncreas, baço, rins, etc. Mas são 42 técnicas, ou seja, a parte visceral foi uma coisa que eu achei muito interessante, e foi uma matéria que entrou muito bem na minha cabeça, não sei por que entrou. Depois, no semestre seguinte, foi a osteopatia cranial, que foi mais difícil de entrar na cabeça, mas entrou depois. Mas a visceral foi uma coisa muito interessante, e aí nós estudamos bastante um autor que é o Jean-Pierre Barral, não sei se conhece. É um osteopata francês que ele é considerado aqui na Europa o pai da osteopatia visceral. E ele fala de uma forma com muito ênfase na questão dos problemas viscerais com as emoções também. E aí eu comprei esse livro dele, que fala Compreender as Mensagens do Nosso Corpo. Ou seja, aqui somente na parte visceral. Então, ele fala, no caso específico do que a gente está falando aqui, o que é uma pessoa, ele explica o que é o intestino. O intestino é isso, é aquilo, mas o que está associado à questão das emoções, né, com o intestino? Na verdade, as vísceras, como um todo, elas estão praticamente interligadas, né, através de víscera, através de tendões. E até para tratar nós temos que, não tem como, nós vamos tratar quase que uma ou outra que está muito próxima, né? Por exemplo, a gente, para tratar diafragma, não é víscera, lógico, mas está muito próximo do fígado e do estômago. Então, a gente tratando o diafragma, nós vamos automaticamente tratar em outro. Então, existe uma relação, e foi isso que eu achei muito, muito bacana, muito forte. No caso específico do intestino, estudamos bastante, né, intestino, com as emoções. A questão ali, aí ele fala, na pessoa intestino, a questão, como tu falasse, depressão, o que está associado com isso? Depressão, ansiedade, a questão do alimento, o tipo de alimentação, falamos também da alimentação mediterrânea, isso tudo é muito...
tá indo muito, muito, muito bacana, porque eu estou revivendo tudo aquilo que eu estudei aí, foi o ano passado, há uns 2 semestres atrás. Mas aí o que eu ia te perguntar, Tamires, por exemplo, na nutrição funcional, ou seja, a parte da consulta de vocês é com maior ênfase na questão do intestino ou não? Sim, existe uma maior? Sim, sem dúvida, porque não tem como tratar nada sem antes saber se o intestino está em ótimo estado. Sempre, o intestino é sempre a base. E pelo fato de que de 10 pessoas, 9 sempre tem problemas intestinais, eu vou ter sempre que começar pelo intestino. Não adianta eu querer começar por tratar a pele se o intestino não está bom. Mesmo aquela pessoa que não apresenta sintoma. Não. As pessoas que não têm sintomas, que não têm problemas intestinais. Imagina uma pessoa que chega e diz que evacua todos os dias ou quase todos os dias, vai ao quarto de banho, sentou, fez o que tinha para fazer, levantou. Não tem que esperar tempo nenhum, não tem que fazer nenhum esforço, não sente dores, não tem barriga inchada, não tem gases. As fezes têm formato de bananinha, não ficam grudadas na sanita, elas afundam. Enfim, tudo isso conta. Então, é difícil alguém ter todos esses requisitos para passar direto dessa fase, percebe? Então, é mesmo difícil chegar alguém que tenha isso tudo em boas condições para ir diretamente só o que ela veio buscar. Mas a maioria das pessoas chegam com problemas, inflamação em geral, muitas dores. Tem pessoas mesmo que chegam com a pele super inflamada. Ainda ontem atendi uma senhora já com um princípio de doença autoimune, e engraçado que hoje, na clínica, o senhor entrou e disse que já tinha passado por muitos médicos, e disse o seguinte: eu já fui em vários médicos, mas o meu vitiligo não tem nada a ver com a comida. E eu, logo assim, já olhei para ele assustada, e eu, como assim? Quem disse isso? E depois tinha outra doença autoimune associada, e ele, não, porque isso não tem nada a ver com a minha doença autoimune. Eu disse, totalmente tem. Aí eu comecei a perguntar do intestino. E óbvio que o intestino tava funcionando a 30%, digamos assim. De 0 a 100%, sendo que 100% era bom, ele estava assim, 30% bom. Porque então, eu acredito que é uma coisa tão comum e que as pessoas não dão importância. E que se torna já uma coisa crônica, e as pessoas acham que o normal é isso aí mesmo. Claro, até porque tem pessoas que, na verdade, nem olham para suas fezes. E até quando eu pergunto, ficam assim, meio tímidas. Ô, doutor, eu tenho que falar. E como eu. Sim. E como eu falo assim de uma maneira. Eu tento, assim, criar empatia já com a pessoa, com o indivíduo, desde que ele entra na consulta. Porque também, se tu fala assim muito sério, eu não sei se é assim em consulta. Eu falo com os meus utentes, eu digo, olha, eu tô falando consigo como se estivesse falando com a minha mãe ou com a minha avó. E do mesmo jeito que eu vou dizer, olha, se comer isso aqui vai acontecer isso, eu diria para minha mãe ou para minha avó, ou para os meus familiares. Então, falo da mesma forma como se fosse falar com uma pessoa que eu conheço, porque eu realmente quero que se as pessoas vieram até mim, eu quero que elas fiquem bem, né? Não quero que elas continuem sentindo dor, não quero que elas continuem com a barriga inchada, cheia de gases, com azia, com sono ruim. Então, é basicamente isso. E outra questão importante é que o intestino também influencia muito no nosso sistema imunitário. Né? Então, por que muitas pessoas começaram a falar nessa altura agora de Covid, e vou tomar vitamina C, vou tomar isso, vou tomar aquilo, porque é importante? Não adianta fazer isso se o intestino não tá bom. Uma pessoa que tem uma microbiota alterada, ou seja, tem maior quantidade de bactérias patogênicas em detrimento das bifidogênicas, das bactérias boas, que a gente chama, né? Essa pessoa é muito mais vulnerável. Pode ser que ela não tenha nada, mas é verdade que ela está muito mais vulnerável a desenvolver vários tipos de doenças. E quando eu digo vários tipos de doenças, não é só síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, não é só isso. Eu estou falando também de doenças autoimunes, de enxaqueca, de endometriose, enfim. Isso pode evoluir para uma doença de Crohn, por exemplo? Claro, sim, uma doença de Crohn, um cancro. Então, são muitas as doenças em que podem ser desenvolvidas após um tempo crônico, né, de alteração da microbiota intestinal.
Por isso é mesmo muito importante. E não são só as pessoas que não valorizam. As pessoas acham que é normal, que não é normal. A gente sabe que é comum. Mas os médicos também, na sua grande maioria, também não valorizam. E aqui é uma dificuldade até para conseguir pedido de análises, às vezes até para tomar um desparasitante, que as pessoas, às vezes, trabalham com animais, ou até vivem com animais. E eu sempre pergunto, quando é que foi a última vez que tomou um desparasitante? Eu não prescrevo, porque eu não posso prescrever, é só médico, né? Mas as pessoas, eu tomei isso quando era criança, agora eu nunca mais usei, né? Mas comem fora, sabe que não tem, assim, um hábito de higiene muito bom, às vezes tem animais em casa, tem até... Esses dias eu tive uma utente que trabalha num canil, e há séculos não tomava um desparasitante. Como é possível? Por acaso, a senhora estava péssima. Se ela não começasse por ali... Era coisa difícil, louca, né? Era Mas difícil mesmo. Isso então, Tamires, isso está me parecendo, e daquilo que eu conheço, enfim, eu estou entrando mais nessa área de pouco tempo para cá, porque a minha área, então, era mais antigamente as academias, mas eu me lembro que eu via muita gente com prisão de ventre. Ou seja, a questão de problemas intestinais, ela é grave até, e muita gente, né? Impressionante. Sim, como eu disse, de cada 10 pessoas... Aliás, até eu não tenho uma estatística. Eu estou dizendo isso porque é muito difícil chegar alguém que não tenha problemas intestinais. E mas tem alguma estatística aqui em Portugal? Eu nem estou falando de doenças quando eu falo de doença, de alteração intestinal. Estou falando mesmo no geral. Né? De cada 13, 14 pessoas, só uma é que não tem nada, as outras todas têm problemas. Claro, que são as pessoas que chegam para mim. Estou falando de pessoas que chegam para a clínica. Muitas delas nem chegam na clínica, acham que aquilo é normal. Né? Perfeito. E por que tem tantos casos de cancro nesse órgão? Porque tiveram hábitos errados a vida toda e não cuidaram, acharam que aquilo não faria muito sentido. E é importante chamar atenção para tentar reduzir esses números, né? E alimentação, estilo de vida é fundamental. Tu falaste aí em microbiota, para as pessoas entenderem bem o que é isso, o que é a nossa microbiota. Pronto. Quando a gente fala em microbiota, a gente não está falando só de bactérias, né? Às vezes as pessoas confundem e acham que é só bactérias, mas não, é toda a população lá de micro-organismos que tem no nosso intestino. Então, eu tô falando de fungos, eu tô falando das bactérias, que são muitas. Aliás, a gente tem mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Aliás, elas chegaram aqui no mundo muito antes que a gente, né? Tô falando de vírus, então... quando a gente fala também de desbiose, desbiose pode ser em vários locais, não só desbiose intestinal. Por isso também tem que saber quando diz, eu tenho desbiose. Desbiose em quê? Na boca? Né? No estômago? Ou é uma desbiose intestinal? Né? Onde eu tenho ali uma alteração na proporção entre as bactérias, que são as bifidogênicas e as patogênicas. Então, isso é que vai causar essa alteração na microbiota e que vai repercutir em todos esses sintomas que eu acabei de falar aí, nessas doenças, né? A alteração do sistema imunitário, que é muito importante, que depende muito de uma microbiota boa. E quanto maior a variedade de alimentos, e principalmente de alimentos saudáveis, melhor vai ser a minha microbiota intestinal. E outra coisa, para melhorar a microbiota não é só tomar probióticos, não. Primeiro a comida. Depois a gente vê se precisa dos probióticos. Porque às vezes tomar o probiótico é tapar o sol com a peneira. Parou os probióticos, continua comendo as mesmas coisas, não insere o que a gente pede e vai voltar de novo. Vai voltar novamente com aqueles sintomas todos. Perfeito. Uma outra, então, já que está falando ali nos probióticos, existe a diferença entre os probióticos e os prebióticos. Sim. Os probióticos... é importante não confundir, por favor, Tamires. Sim, os probióticos são os bichinhos que a gente diz, são as bactérias. E os iogurtes, tem até iogurtes com probióticos, né? Sim, os lactobacilos, né? Exatamente. Tem lá os lactobacilos para fazer o iogurte, na verdade. Depois a gente tem os pré-bióticos, né? Como o nome já diz, os pré-bióticos, eles são o alimento para os probióticos. Então, o pré-biótico é a comida para os bichinhos,
né? Então, assim, onde é que a gente encontra os prebióticos? A gente encontra nas fibras, nas frutas, nos legumes, nas hortícolas, enfim. Tem uma série de alimentos que são fontes prebióticas, que são fontes de prebióticos. Posso também ter isso na suplementação? Posso, mas eu já consigo isso facilmente na alimentação. Tem duas coisas que são muito interessantes e que eu uso muito. E quem está aqui ouvindo também, a minha aluna Tânia, ela sabe, não só a Tânia, mas as outras alunas também, que elas já cansaram de me ouvir falar de psyllium. Tanto que a Tânia está fazendo um trabalho com psyllium, que de tanto que eu tentei convencer alguma delas de fazer um trabalho com psyllium e consegui convencer a Tânia. Porque aqui em Portugal ainda é muito novo o psyllium, e é mesmo difícil até de encontrar para comprar. E é uma fibra que funciona muito, muito, muito bem para o intestino. Tanto para quem é obstipado, quanto para quem tem diarreia. Óbvio que a quantidade e a frequência de uso é individual, né? Não se pode também sair por aí tomando psyllium. Tomando a Deus dará. Sem melhorar a alimentação. Mas é uma fibra que eu gosto muito, que funciona como prebiótico, ou seja, alimento para essas bactérias boas, que são os probióticos. Os probióticos, sim, sim. Depois disso, também tem uma outra que já é mais antiga, que é a biomassa de banana verde. Eu falo de biomassa de banana verde também desde que iniciei a minha pós-graduação em 2011. Nunca ouvi falar. Não? Não, biomassa de banana verde? Verde. Nunca ouvi falar, olha que legal. Ela surgiu mais ou menos nessa época, 2010, 2011. E eu lembro que desde essa época eu já prescrevia para os meus pacientes. É super fácil de fazer, eu só preciso mesmo da banana verde. Até posso falar aqui rapidamente, porque é mesmo muito simples, e é um alimento, é fácil de fazer e funciona muito, muito, muito bem para o intestino. E é só mesmo ter a banana verde, de preferência orgânica, né, biológica. A banana super verde, com aquela casca mesmo bem verde. Eu não posso quebrar a banana da penca, eu tenho que cortar ela com uma tesoura para que ela fique fechadinha dos dois lados, para que ela fique mesmo ainda fechada. Depois eu vou higienizar bem essa casca com uma esponjinha nova, vou pôr algumas bananas numa panela de pressão e vou deixar ferver. Quando a panela estiver com pressão, eu deixo mais ou menos uns 10 minutinhos e depois desligo. A minha mãe, lá em casa, todo mundo já sabe como faz. E se tiver algum paciente a ouvir, também sabe como é que faz, porque eu já expliquei. E pronto, depois dessa banana cozida, que tem ali o amido resistente, né? Nós vamos triturar a polpa da banana. A casca até pode ser utilizada, mas não é obrigatório ser utilizada a casca, principalmente se a banana não for orgânica biológica, melhor não utilizar. E eu vou triturar a banana cozida, já com um pouquinho de água quente, e vou guardar essa biomassa, que eu posso utilizar em sopas, no arroz, no feijão, em caldos. Ela até ajuda a fazer com que o molho fique mais espesso, então ajuda a dar consistência para os molhos. Então, é um alimento muito importante que também ajuda no intestino. E não precisa comprar, não é um suplemento, né? É comida. Olha, que bacana. Nunca tinha ouvido falar, cara. Que bacana, olha. A gente sempre fica aprende. Fica com essas duas dicas que são... Essas duas dicas valem ouro. Baita dica, baita dica. Tamires, é o seguinte, ó, eu sou a favor, em alguns casos. Tu falaste em suplementação, que é um outro tópico polêmico. Muitas nutricionistas acham que não é preciso, outras acham que sim, depende. Qual é a tua posição em relação a esse assunto? A resposta para suplementação. Sim, a resposta para quase todas as perguntas é depende. Depende. Né? Ok. Imagina, alguém me aborda na rede social ou me envia uma mensagem, olha, eu posso tomar isso? Depende. Depende porque eu preciso saber o que a pessoa apresenta, qual é o histórico dela, seja, se mudou a alimentação, se eu vou conseguir mudar a alimentação ou não, né? Depende de muita coisa. Se eu tô falando de um nutriente, né? Aqui falando em probiótico, mas se eu tô falando de um nutriente, imagina de uma vitamina D, de uma vitamina E, de um zinco, isso depende se o indivíduo está deficiente ou não. Ou se eu tenho algum processo, né, algum sintoma em que ele me mostra deficiência daquele nutriente. Aí sim eu posso estar utilizando uma suplementação. E eu uso, sim, eu prescrevo muita suplementação, porque muitas pessoas realmente precisam, porque chegam para mim com uma alimentação terrível, e aí para dar conta de
de ter resultados mais rápidos. A gente tem que forçar a alimentação, uma alimentação mais saudável possível e o mais rápido possível, mas para a pessoa perceber realmente melhora, eu acabo entrando muitas vezes com a suplementação, tanto de vitaminas quanto de probióticos, minerais, compostos bioativos, né, plantas, fitoterapia. Por isso, a resposta é depende muito de cada pessoa. Então, eu só vou conseguir dizer, a Kine, pode utilizar esse nutriente porque tens deficiência ou porque tens apresentando esse sintoma que me diz que tens deficiência. Então, eu vou colocar e vou definir a dose. Senão, não posso dizer que pode ou que não pode. Assim, não é a minha área, mas eu gosto, é uma coisa que eu leio algumas vezes. Eu sei que o nosso amigo César é expert nisso. Mas o que eu vejo, e como tu falaste, depende muito da alimentação que a pessoa faz, certo? Uhum. Sim. Mas tu não acha que, já que tu tem muita experiência nisso, tu não acha que grande parte das pessoas tem uma deficiência? Sim, sem dúvida. E por isso que eu acabei de dizer que eu uso muita suplementação. Sim. E fora isso, imagina que uma pessoa, a partir, digamos, dos 40 anos, e vamos supor que essa pessoa se alimenta bem, ok? Mas tu acha importante, já a partir de uma certa idade, vamos supor aí os 40 anos, acha legal ainda suplementar, mesmo que essa pessoa se alimente bem? E estamos falando aí, por exemplo, com ômega 3, com vitamina D, com alguma coisa assim. Acha importante isso? Sim, sem dúvida são importantes, mas eu volto à questão. Se eu não tiver deficiência de vitamina D, não tem por que eu estar gastando meu dinheiro com suplemento de vitamina D. Claro que a maioria das pessoas está deficiente, e até muitas das que ainda pegam sol, né, diariamente, ainda assim tem dificuldade em produzir a vitamina D. Aí, nesses casos, sim. E a gente está falando de uma grande parte da população que realmente tem deficiência de vitamina D. Talvez faça sentido. E agora, aqui em Portugal tem sol ainda, né? Isso é bom. Sim, mas eu gosto sempre de confirmar com as análises. Sempre que possível, eu confirmar com as análises para saber se realmente é necessário ou não. O ômega 3 também é um outro nutriente que a gente consegue. Aqui em Portugal é mais fácil de conseguir na alimentação, né? A sardinha aqui tem uma quantidade exorbitante de ômega 3. Os peixes também. Né? Só que no Brasil já se consome menos esses alimentos e acaba por ter uma menor quantidade na ingestão. Sim, pode ser utilizado, mas também não é obrigatório. Não é obrigatório utilizar o ômega 3. Então, não tem assim, a partir de certa idade tem que utilizar vitamina C ou vitamina D. Não tem essa regra. É sempre mais individualizado. Aqui a Tânia falou aqui que não encontrei ninguém que conhece o Psyllium. Ou ouvi falar do Psyllium. Foi difícil convencer as pessoas a experimentarem e aceitarem fazer o meu estudo. Mas conseguiu. Né? Sim, ela conseguiu. Eu até falei com ela ontem, ela conseguiu. Nas consultas também, é outro número aqui que tem muita diferença. Por exemplo, a cada 30 pessoas, uma já ouviu falar no que é o Psyllium. A cada 30 pessoas que eu... Porque quase todas não, mas muitas pessoas que eu atendo, eu acabo prescrevendo o Psyllium, porque eu sei dos benefícios que vai trazer. Eu sei que os resultados são muito rápidos. Onde é que se compra isso? Então, a gente consegue mais online, aqui em Portugal online, em lojas online, e agora já se encontra no Jumbo. Parece que já se encontra no Jumbo. Olha que legal. Depois tem a diferença também entre a casca, a farinha e a semente, porque depois tem 3 tipos. A semente é dura, a semente não vai ter o efeito que a gente precisa, porque quando a gente mistura o Psyllium na água, ele forma um gel, então é mais ou menos parecido com a chia, só porque forma um gel muito mais espesso. E para o intestino isso é muito melhor. O Psyllium também ajuda bastante em indivíduos que querem emagrecer, porque dá muito mais saciedade, né? Porque acaba formando esse gel no estômago, fica mais tempo a comida no estômago, vai demorar para ter fome, então também é interessante. Ajuda muito também em indivíduos também que querem modular o perfil lipídico. Então, pessoas que têm, às vezes, o colesterol muito elevado, e quando eu digo muito elevado, não é 250, eu tô falando de 350, 400 para cima. Também pode utilizar o Psyllium, os triglicéridos também, quando estão elevados, também consigo auxiliar, porque o Psyllium também acaba reduzindo o índice glicêmico daquela refeição, se ela tiver mais açúcares ou mais hidratos, né?
Então, Maravilha. o número de benefícios não para. E por isso que eu tentei convencer alguém, e a Tânia que ficou responsável pelo trabalho, mas realmente Legal, as pessoas Tânia. não conhecem. Parabéns, Tânia. É isso aí. Persistência. Aqui nós temos uma outra pergunta da Janice. Dizem que raspando a casca interna da banana podemos ajudar no colágeno para o corpo. É verdade isso? Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, pronto, a gente precisa de alguns aminoácidos específicos, também vitamina C, que ajudam na produção do colagênio. O mais importante é consumir proteínas adequadamente ao longo do dia. Então, tem muitas pessoas que acabam também comprando colagênio sem consumir proteínas adequadas, que é de onde vão vir os nutrientes, né? Então, mais vale verificar se está tendo uma boa distribuição de proteínas ao longo do dia, de proteínas tanto vegetais quanto animais, né, de diferentes fontes. O consumo de vitamina C também ajuda bastante na produção do colagênio, porque é necessário para a produção do mesmo. Então, não será a casca da banana assim um grande milagre. Não é essa bola toda. Não, e claro, não desmerecendo também o colagênio suplemento. Tamires, na prática, quase não uso. Eu uso o colagênio para quem tem mais problemas articulares, e aí eu uso o colagênio tipo 2. Então, uso assim, uma coisa mais específica. Para quem tem problemas articulares, problemas de joelho, articulações, dores, e funciona muito bem. Tem resultado assim mesmo muito rápido. As pessoas em um mês, olha, um mês as minhas dores reduziram muito, ou quase estou sem dor. Olha, claro que também depende de cada caso, né? Mas dá muito resultado. Agora, o colagênio para pele, eu sempre foco mais na comida. Sempre vai ter um efeito, óbvio, mas se não fizer a alimentação adequada, não adianta também ficar por aí gastando dinheiro à toa com a suplementação. Perfeito. O que pessoal, é o seguinte. Sim, que fique claro que eu suplemento muito, isso é verdade, mas porque as pessoas realmente precisam muito. Claro, não, eu acho válido, eu acho bacana isso. Eu só quero deixar aqui o pessoal à vontade para fazer perguntas. Tivemos poucas interações até agora, então fique à vontade. Nós temos aí pouco tempo, gente, nós vamos encerrar daqui a pouco, né? Infelizmente o papo está ótimo, mas já vai fazer 1 hora, e aqui no Instagram permite até 1 hora, porque depois cai. E se cair, a gente perde a gravação, tá bem? Então, por isso que, olha, falta aí pouco tempo, 10 minutos. Então, façam perguntas. Aqui a Tânia está falando. Além do Psyllium, a professora Tamires também é fã da castanha do Brasil. Isso eu já sei. Da castanha e do selênio, porque o selênio tem na castanha. Né? Pois, tem coisas que todos os meus pacientes me escutam a falar. Uma é o Psyllium, 4 outras escutam. A outra é da árvore de Natal, eles também escutam muito. A outra analogia que eu faço muito é do carro, né? Imagina, quando fura o pneu do carro, o que é que tu faz? Tu arranca o pneu e continua andando? Não, troca. Tem que colocar um pneu novo ou pelo menos arrumar aquele pneu, senão tu não anda. E as pessoas insistem em fazer testes e querer retirar. Vou tirar o glúten, vou tirar o leite, vou tirar isso, vou tirar aquilo outro, e não colocam o que é preciso. E que às vezes é muito mais importante colocar. Só tira. Colocar os nutrientes que têm os efeitos, né, no nosso organismo. A gente já sabe, e a castanha do Brasil é um alimento magnífico, e eu não sou suspeita porque eu tenho os dados para comprovar. Né? Mas a castanha do Brasil, ela foi o meu objeto de estudo do doutoramento com pacientes diabéticos, e os resultados foram incríveis na redução dos danos ao ADN, o DNA, né? Então, isso reduz no futuro o risco de desenvolver cancro, de desenvolver células tumorais, aumentou muito as defesas antioxidantes, reduziu muito os danos oxidativos. Então, a castanha do Brasil é o meu xodó. Não só pelo selênio, né, mas também pela quantidade de compostos bioativos que ela possui, porque é diferente eu ingerir selênio numa cápsula e eu ingerir selênio a partir da diretamente da fonte, né? Mas tem o alimento sempre vai ser melhor, porque eu tenho nutriente na matriz alimentar, e os resultados, em qualquer estudo que vocês forem verificar, se eu for comparar, imagina, um sumo de couve com os nutrientes isolados da couve, o sumo de couve vai ter um resultado muito melhor do que quem toma os nutrientes isolados. Então, às vezes, quer tomar luteína, zeaxantina, magnésio, separados, se pode comer a couve.
né? Então, os alimentos, eles são fantásticos. Me diz uma coisa, castanha, tem a castanha do Pará e a castanha... Tem outro tipo, não? Não, no Brasil ela era castanha do Pará até algum tempo. Até é quase que uma guerra com quem é nordestino, com quem é da área, porque não, é castanha do Pará, continua sendo, mas não, há alguns anos a denominação mudou para castanha do Brasil, e por isso Castanha que do Brasil. Generalizado agora. E atenção que não é castanha portuguesa, porque os pacientes confundem muito. É castanha? Atenção, não é a castanha portuguesa. Sim, não. Porque a castanha portuguesa é fonte de hidratos, ela tem muito amido, ela não tem nada a ver com o fruto oleaginoso que é a castanha do Brasil. Tá, aqui a M. Menezes... A Madalena? A M. Menezes, não sei se é Madalena. Aí, Madalena, quantas se deve comer todos os dias? O quê? Todos os dias. Ela está perguntando se deve comer todos os dias. Quantas se deve comer? Eu acho que é castanha. Isso é uma ótima pergunta, porque a castanha, a quantidade de castanha a ser ingerida por dia depende muito de quanto selênio é que tem naquela castanha e de quanta energia eu posso dar para aquele paciente, né, naquele dia. Né? Então, também não posso exagerar no consumo. Imagina para quem está em fase de emagrecimento, por exemplo. É um fruto oleaginoso, tem em torno de 60% de gordura, tem muitas calorias, não posso comer um punhado gigante de castanhas. Por outro lado, o selênio sim. Por outro lado, o selênio varia muito de onde a castanha é plantada, porque o selênio ele vai vir do solo, né? Essa castanha que eu utilizei no meu estudo, ela era uma castanha mais rica em selênio, ela tinha mesmo muito selênio, diferente da maioria das castanhas que se encontra no supermercado. Então, se eu for colocar, por exemplo, uma dose, imagina que o cara atingiu os 55 microgramas, que é a dose recomendada diária, é 55 a no máximo 400 microgramas. Essa castanha que eu utilizei tinha 200 microgramas, mas diariamente, se eu quiser consumir em torno das 50, 60 microgramas, eu preciso de umas 3, 4 castanhas e já está resolvido, no máximo. Maravilha. Não preciso de mais que isso. Porque o excesso de selênio também não é bom, né? Então, é sempre em equilíbrio. E a castanha faz bem para o intestino? A castanha do Brasil, sem dúvida, porque ela tem muitas gorduras, ácidos graxos essenciais, tem fibras, compostos bioativos, sem sombra de dúvidas. Vamos ligar, né? Vamos fazer uma ligação. Claro que sim. Vamos fazer um ciclo aqui. Tem que chamar atenção porque... Só mesmo rápido, tem que chamar atenção porque alguns pacientes têm alguma intolerância aos frutos secos. Então, por isso que também é importante saber todos os sinais e sintomas, a história, a saber se realmente nesse momento é interessante ou não utilizar frutos secos. Frutos oleaginosos, né? Quando eu digo castanha do Brasil, amêndoa, nozes, avelã, macadâmias. Porque em alguns casos a gente tem que restringir por algum tempo. Então, mais uma vez, nem tudo é para todo mundo, por mais que seja um alimento saudável. Tá. Aqui no Brasil temos, a Janice está perguntando de novo, aqui no Brasil temos muito os frutos secos a granel. Corre-se o risco de ter glúten? Claro que sim. Para quem é intolerante ao glúten, talvez não cause grandes problemas. Agora, para quem é celíaco, eu não aconselho a comprar nada que não esteja escrito no rótulo que é mesmo sem glúten, porque quem tem alergia ao glúten pode simplesmente ter uma reação alérgica muito grave só de ter o glúten no ar. Não precisa nem ingerir. Então, quem tem alergia, quem é celíaco, realmente tem que passar muito longe do glúten. E por isso que não é porque eu fiz um pão e não usei farinha sem glúten, mas na minha casa tem glúten, tem trigo, tem outras coisas que eu posso dizer que é sem glúten. Eu jamais posso oferecer isso para uma pessoa que é celíaca, que tem doença celíaca, né, que tem alergia ao glúten. Agora, para quem é intolerante ao glúten, já não vai ser isso que vai causar problemas. Até consumir uma pequena quantidade com uma baixa frequência também não terá assim grandes repercussões. É mais mesmo reduzir a quantidade. Por isso, a granel, se for uma intolerância, podes até utilizar a granel. Se for um doente celíaco, não. Maravilha. Olha, pessoal, nós estamos finalizando, infelizmente, estamos finalizando a nossa live de hoje. Tamires, muito obrigado. Conteúdo maravilhoso mesmo. A live vai ficar gravada aqui na nossa página do Facebook, do Portal Pegasus, e vai ficar gravada também no Instagram do Portal Pegasus. E eu vou colocar o vídeo também lá no YouTube do Portal Pegasus. O Portal Pegasus, gente, é o seguinte, eu só vou falar rapidamente 1 minuto,
que é um portal que trabalha com a saúde holística. E nós somos, ao todo, 6 professores, terapeutas, que vão trabalhar em prol da saúde das pessoas que estiverem conosco, dos assinantes do portal. O portal já está muito próximo de estar pronto, nós vamos começar a propaganda do portal. A Tamires, que bom que ela vai fazer parte da nossa equipe, eu também com alguma outra parte, nada de alimentação, não é a minha área, então cada profissional vai atuar na sua área de origem. Então, convido vocês a ficarem atentos aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, mais novidades sobre o nosso portal Pegasus, que vão ter conteúdo maravilha, gente, conteúdo de primeira linha. Eu agradeço muito vocês, uma boa tarde, uma boa noite. Tamires, novamente, muito obrigado. E na próxima terça-feira, eu já vou deixar aqui a dica, nós temos uma outra live com a Janice Aquini, nós vamos falar sobre dores e emoções. A ligação Sim. das duas, tá bem? Muito bem. Tamires, a última palavrinha aí, então. Muito obrigada a todos. Tchau para a turma. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nos assistindo. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer. E só deixo mais uma reflexão. Todos esses sinais e sintomas podem ser modulados através da alimentação, da suplementação e da mudança de estilo de vida. E o mais importante, a escolha é de cada um de vocês. Né? A escolha é nossa. Nós não somos obrigados a comer nada. Nós não somos obrigados a não fazer exercício. Por isso, façam as suas escolhas de acordo com o que vocês pretendem para o vosso futuro. Muito obrigado. Pessoal, um beijo e um abraço. Vou encerrar agora e estejam atentos aqui conosco. Tchau. Tchau, Muito tchau. Obrigado. Tchau.